Quero chamar aqui o irmão Fábio. Fábio da Lidiane. E o pastor Lucas para estar orando pelo Fábio. Amém. Glória a Deus. Estejam atentos, irmãos, à palavra do Senhor, porque o Senhor vai falar conosco. Que os seus ouvidos estejam atentos à palavra do Senhor. Não se distraia. Em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Amém? Sejam bem-vindos, esse é um culto de missões. Nós somos uma igreja missionária. Esse plano de adoção missionária é justamente para que você, de alguma forma, possa abençoar alguém, né, nas nações, ajudar alguém, a manter alguém em uma situação que muitas vezes a gente pensa que não pode, mas você pode contribuir e cooperar. Então fique atento, não deixe passar o ano, não perca essa oportunidade. Uma das formas da gente se sentir útil na obra do Senhor, uma excelente forma de se sentir útil, é você contribuir na vida de alguém. De repente um missionário está mandando fotos para você da obra, dizendo obrigado pelos R$10, está me ajudando demais lá na missão. Amém? Irmãos, o endereço para o batismo é Euclides da Cunha, número 305, entre Simplício Moreira e Coriolano Milhomem. É aqui nesse quarteirão, né, a casa da irmã Fátima estará de portas abertas para a gente. Nós aguardamos vocês às 7h30 da manhã lá para o batismo. Pastor, quem está apto ao batismo? O critério é o mesmo bíblico. É o mesmo que Filipe usou ali para questionar sobre o batismo em Atos. Meus irmãos, você precisa ter entregado a tua vida a Jesus Cristo, confessado o Senhor e ter uma vida de testemunho. O batismo não é para curiosos. Eu vou ver como é que é isso. Não. O batismo é para quem tem convicção de que quer seguir a Cristo e de que quer servir a Cristo. Então, o batismo é um passo a mais para alguém que quer viver uma vida de arrependimento. Não acontece um milagre no batismo, onde você que pecava não vai mais pecar. A água é a mesma da caema que você toma banho, ou do rio, quando tem o batismo. O diferencial é no nosso coração. É o nosso coração que vai mergulhar para o mundo, morrer para o mundo e ressurgir para Deus. Amém? Então você procure a secretaria da igreja o quanto antes, porque a gente precisa ter noção da quantidade de pessoas, tá bom? A quantidade de pessoas, se você vai levar o seu líder, os seus pais, nos informe também ali na secretaria da igreja, para que a gente possa organizar melhor. E cheguem cedo, todos que vão batizar, cheguem cedo, né, para que a gente possa estar conversando e aplicando o pré-batismo com vocês. Nós não podemos batizar ninguém sem o pré-batismo. Aleluia, glória a Deus. Pois muito bem, vamos orar por este jovem rapaz. Esteve na IFOL recentemente, juntamente com alguns irmãos da igreja. Fábio da Lídia, a Lídia do Fábio, são os líderes da Aliança Jovem aqui na igreja. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos declarar aqui da primeira porta da igreja, a saída, o Senhor é digno de louvor, de honra, da nossa gratidão. Eu te agradeço pela vida do Fábio, pela sua família e pela sua casa. Peço que enquanto ele está no teu altar, compartilhando a tua palavra, o Senhor cuide da família, o Senhor cuide de tudo que pertence a ele, de tudo que ele tem colocado diante do Senhor. Eu oro para que ele mesmo não interfira naquilo que o Senhor quer fazer. Mas, meu Deus, que o Senhor nos visite com graça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos encoraje, nos direcione, nos conduza. Meu Deus, que no final deste culto nós estejamos mais próximos do Senhor, mais convictos do teu amor, mais certos do teu propósito para as nossas vidas. Assim nós oramos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, Ele é digno. A graça e paz, povo de Deus, amém? Glória a Deus. A satisfação imensa estar aqui para ministrar a palavra do Senhor.
Só que antes de começar a ministrar, eu queria, ainda não tive essa oportunidade de agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha casa, pela minha família. Alguns sabem aí que recentemente eu perdi o meu pai e foi uma perda muito grande para mim, mas eu louvo a Deus porque em tudo Deus tem um propósito. Então eu agradeço aos irmãos que oraram, aos irmãos que intercederam, aos irmãos que apresentaram a minha família, a minha casa ao Senhor nesse tempo. Amém? Vocês estão felizes? Esse aí foi só um ensaio, né? Vocês estão felizes? Glória a Deus. A pergunta que eu faço a você nessa tarde é: o que você veio fazer aqui hoje? A pergunta que eu faço para você essa tarde é: o que você veio fazer aqui hoje? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 4, até o versículo 21. Glória a Deus. João, capítulo 17, versículo 4, até o 21. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, CC6, CCC2. Amém. Glória a Deus. Muito feliz. Como o pastor falou, nós estivemos ali no EIFOL. Teve uma galera daqui que também foi. Aprendemos muito do Senhor. E podemos entender algumas coisas que nós não sabíamos. E que foi muito importante tanto para mim quanto para minha esposa. Foi difícil nós chegarmos ali a EIFOL, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu quero dizer para você que ainda não fez e que é líder, faça. Faça, porque é um negócio extraordinário ali. O mover de Deus é tremendo naquele lugar. Amém? Então João 17, versículo 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e nele eu sou glorificado. Agora não ficarei mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam
a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhe tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu sou do mundo. Não oro para que os tireis do mundo, mas sim para que os protejais do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os. Obrigado, nome de Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém? Santificai-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Hoje é culto de missões. E o tema que Deus me deu para essa ministração foi: a minha missão é fazer o Pai conhecido. Glória a Deus. Eu estava estudando essa passagem no capítulo 17. Interessante que ela fala sobre 3 pontos cruciais. Antes de começar o capítulo 17, ela diz: Jesus clama ao Pai por sua hora. Depois do capítulo 5, do versículo 5, ele diz: Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Depois que termina, o versículo 19, ele diz: Jesus ora ao Pai pelos cristãos. E aqui é muito claro sobre essa sequência. Quando Jesus sabe que vai ser crucificado, quando Jesus sabe que vai ser preso, e a primeira coisa que ele faz, mesmo tendo essa consciência, ele diz: ele ora pelos discípulos. E logo após, ele ora pelos cristãos. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que todos nós temos uma missão na terra. Todos nós temos uma missão. E nós precisamos entender que essa missão é fazer com que o Pai seja conhecido. Nada traz mais satisfação à vida de alguém do que ver o dever cumprido. O duro, passar pela vida ou ver a vida passar e não ter realizado os sonhos ou aquilo que gostaria de ver concluído. E essa passagem que fala no capítulo 17, ela é bem clara, porque Jesus tinha a convicção de que tudo que ele tinha que fazer, ele fez, ele cumpriu. Assim como Cristo cumpriu a sua missão, glorificando o Pai, nós também devemos cumprir a nossa missão. Sabe, desde o início eu venho procrastinando o meu chamado em Cristo. Desde o início eu venho fugindo do meu chamado. Desde o início. Sabe quando você sente, mas tem a convicção, mas mesmo assim você quer fugir? Esse era eu. E por que eu estou falando isso? Porque a IFOL, ela me trouxe uma realidade onde fez eu entender que eu não podia mais fugir da minha missão. E talvez a pergunta que você pode fazer hoje é: será se eu tenho uma missão? Eu quero dizer para você essa tarde:
você tem sim uma missão. Isso nós não podemos fugir disso. É uma realidade que não tem como fugir. É uma realidade que se você for para um lado, Jesus fala contigo. Se você for para o outro, Jesus fala contigo. Se você tentar ir para outro, Jesus fala contigo. Mas em todo tempo Ele vai te achar, não adianta fugir. Sabe, eu poderia estar muito à frente do que eu estou hoje quando se trata de palavra, de Bíblia, de oração. Olha quanto tempo eu perdi tendo a consciência da minha missão com Jesus. Tendo a consciência daquilo que eu precisava fazer para que o nome de Jesus fosse reconhecido. Para que o nome de Jesus fosse manifesto às pessoas. Sabe? Nós precisamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Isso é um sinal de responsabilidade cristã. Nós temos uma responsabilidade. Gente, se vocês souberem o tanto que eu estou com vontade de chorar aqui, vocês não imaginam. Amém? Porque é muito forte isso. Sabe? Deus precisa tanto da gente. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. A gente foge tanto das coisas de Deus. A gente corre tanto das coisas de Deus. Que quando Deus nos pega, a gente fica imaginando: meu Deus, o que é isso? Nós temos uma responsabilidade cristã. Quem não é cristão aqui, levante sua mão, por favor. Quem não é cristão, tem alguém aqui? Então todos são cristãos. Então você sabe da sua responsabilidade cristã. É fazer o Pai ser conhecido. É isso. Fábio, então como eu posso entender isso da melhor forma? Como eu posso ter esse entendimento? Como eu posso fazer? Como eu posso saber? Quero falar sobre 3 aspectos que deve ser considerado. Primeiro, Jesus, a missão é divina. Esse é o primeiro aspecto. O Deus que nós cremos, Ele é um Deus que não falha. É um Deus que todos os tempos Ele está ativo, olhando, escutando aquilo que nós clamamos, aquilo que nós pedimos ao Senhor. Ele é um Deus que está sempre presente. Sabe? A missão de salvar o mundo dos nossos delitos e pecados, Ele sempre está presente. É Ele que está ativo para nos guardar sobre qualquer situação, sobre qualquer medo de fazer aquilo que o Senhor já ordenou. Sabe? Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. É muito fácil nós passarmos pelo mundo sem nos envolvermos com a obra missionária que recai sobre nós. É muito fácil. É muito fácil eu estar no meu cantinho, no meu lugar, mesmo sabendo que existem pessoas que precisam ouvir falar daquele que você conhece, daquele que você crê, daquele que você confia. É muito fácil. Mas eu vim aqui nessa tarde para dizer para você: confia em Deus.
Ah, Jesus, meu Deus. Na verdade, isso seria até um desastre. Porque quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de pessoas. É impossível a Bíblia não falar, é impossível a Bíblia não falar de salvação e não ser de pessoas. Esses dias eu estava indo para o meu trabalho e toda vez quando eu vou para o meu trabalho, eu dou umas caronas, né, para umas pessoas. E toda vez quando eu saio de casa, eu unjo os bancos do carro, falo, Senhor, todas as pessoas que sentarem aqui, que sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E no meu carro eu escuto muito o som, né? E tinha uma adoração bem forte. E uma das pessoas que estavam no banco de trás, ela começou a dizer que tinha algo diferente no carro. E eu fiquei calado, eu fiquei quieto, eu não disse nada. E todas as pessoas que andam no meu carro, eles só me chamam de irmão Fábio. E ela disse assim: irmão Fábio, que som é esse? Eu falei: é um som de uma pessoa assim, assado. Ele disse: Fábio, me passa esse link dessa canção. E eu passei para ela. Logo depois, nos dias seguintes, ela foi novamente, que ela trabalha no hospital, essa pessoa no hospital de Augustinópolis. E ela disse que começou a ouvir o som lá na casa dela com o esposo e os filhos. E quando ela entra dentro do carro, ela disse: Fábio, aonde é a tua igreja? Aí eu expliquei para ela que assim. Ela disse: naquele dia que eu entrei no carro, eu te perguntei sobre esse som, eu estava determinada a separar do meu esposo. E aí ela começou a abrir, eu estou falando ela porque era uma mulher, uma senhora já. E minha esposa sabe, né, de tudo. Sou bem aberto com minha esposa com relação a essas coisas. E ela falou que naquele dia que ela tinha entrado no carro, ela estava determinada a separar do esposo. Naquele momento eu comecei a falar de Jesus para ela. Falei que a gente trabalhava, a nossa igreja trabalhava em células e tinha casais e tudo. E eu falei para ela: e o que aconteceu? Ela disse que quando chegou em casa, ela convidou o esposo para visitar uma igreja. Ela não citou o nome da igreja. E ela disse que quando chegou na igreja, a ministração que estava sendo ministrada era realmente sobre família. E ela disse que naquele dia ela se reconciliou com o esposo dela. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem medo de falar. Às vezes você tem medo de se expressar. Às vezes você tem medo de chegar a alguém. Eu não fiz nada, eu só liguei o som do carro e disse para Jesus que as pessoas que entrassem naquele carro, que pudessem ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando ela falou que aquele ambiente daquele carro era um ambiente diferente, quando eu cheguei no serviço, eu cheguei chorando e meus colegas de trabalho perguntaram por que eu estava chorando. E eu falei: vocês não vão conseguir entender. O que eu quero dizer para você essa tarde? Fale de Jesus da forma que você achar melhor. Fale de Jesus, sabe? Seja chegar na pessoa e dizer assim: ei, Jesus te ama. Tem pessoas morrendo porque não estão ouvindo a palavra de Deus.
responsabilidade nossa cristã. Falar de Jesus, anunciar as boas novas, anunciar Jesus é obrigação nossa como cristãos. Sabe, às vezes eu fico pensando, por que a palavra de Deus fala que as pedras clamarão? Será que é porque nós estamos sendo negligentes com aquilo que nós devemos fazer para com as pessoas, falando de Jesus? Será que é porque nós não conseguimos transmitir aquilo que nós sentimos? Por isso que eu perguntei para vocês, o que nós viemos fazer aqui hoje? Nós simplesmente viemos aqui para entrar numa igreja, ouvir um louvor, ouvir uma palavra e pronto, está tudo normal, ok, beleza. Acabou o culto, vou para casa, pronto, acabou. O que nós viemos fazer aqui essa noite, essa tarde? Vocês vão ouvir eu falando muito essa noite, deixa a barroada acontecer, né, pastor? Mas é assim. O que nós viemos fazer aqui essa tarde? Ah, irmãos. Oh, Jesus. Em João 17:6 diz: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Entenda. Eu revelei o teu nome. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Isso quer dizer, Cristo declara que a nossa missão aqui na terra sempre foi, sempre será manifestar o nome de Jesus às pessoas. Por onde passarmos, por onde andarmos, o nome de Jesus precisa ser pregado, manifesto. Aonde nós estivermos, as pessoas que não conhecem Jesus e que já até conheceu Jesus estão afastados. Eles precisam ouvir falar de Jesus. Precisam ouvir falar de Jesus. Sabe? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, nas ruas, sabe? Precisa ser manifesto o nome de Jesus. Precisa ser manifesto o nome de Jesus. Ah, Jesus. Meus irmãos, nós somos herdeiros de Deus. Amém? Você crê nisso? Nós somos herdeiros de Deus. Então nós também herdamos essa missão de falar dele. Em João 17, versículo 18 fala: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que assim como Deus o escolheu, Ele também escolheu você. Assim como Deus escolheu Jesus, Ele também escolheu você. Tem uma frase que diz: sem a consciência dessa herança e sem uma ação firme no cumprimento da nossa missão, nós nos enquadramos na irresponsabilidade cristã que já permeia muitas mentes e corações dentro das igrejas. Irmãos, o cumprimento da nossa missão é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Isso é possível. Isso pode. Isso deve acontecer. Porque a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, Ele diz:
agora você tem uma missão. Mas sabe o que é interessante? É que muitas das vezes nós achamos que missões é ir lá e entregar um dinheiro, sabe? É ofertar e tal, e isso não é errado, também é missões. Também é missões, isso não é errado. Porque você vai abençoar pessoas que estão ministrando lá onde eu e você não conseguimos alcançar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma missão, tanto para mim quanto para nós, dentro da nossa cidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro de Imperatriz, aonde existem pessoas que também estão precisando ouvir, e não é financeiramente, mas estão precisando ouvir da palavra de Deus. Existem pessoas que estão clamando, existem pessoas que estão pedindo. Eu quero te motivar essa tarde, dizer para você: ei, manifesta a glória de Deus nessas pessoas. Manifesta a presença de Deus que há em você nessas pessoas. Fale para essas pessoas de Jesus. A minha maior preocupação era achar que meu pai tinha falecido porque não tinha ouvido falar de Jesus. A minha maior preocupação era achar que eu não consegui, ou sei lá, alguma coisa do tipo, falar de Jesus para o meu pai. Era a minha maior preocupação. Mas novamente nós voltamos ao EIFOL. Por isso que eu falei para vocês que ali foi um divisor de águas na minha vida, na vida da minha esposa. Porque o que Deus falou comigo naquele lugar sobre isso foi algo extraordinário. E talvez a nossa preocupação hoje seja: por que que meu pai, por que que meu irmão, por que que a minha mãe, por que que alguém dentro da minha casa ainda não se converteu a Jesus? E eu deixo essa resposta para você. É dentro da nossa casa que muitas coisas estão acontecendo e nós estamos passando desapercebidos. Talvez não é com uma palavra, mas talvez é um gesto, aonde as pessoas que estão dentro da nossa casa vão olhar para nós e dizer assim: eu quero esse Jesus, que essa pessoa, meu filho, meu pai, ou qualquer que seja, tem no seu coração. Chegou a hora. Sabe, o tempo é esse, a hora é essa. Nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos acordar. A missão já nos foi dada. É hora de nós colocarmos ela em prática. E você não precisa ir para fora. Você não precisa ir para outro país. Se você já oferta, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos falar de Jesus dentro da nossa casa. Nós precisamos falar de Jesus dentro da nossa casa. Porque são os nossos filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor. São os nossos pais que estão afastados. São familiares que estão distantes de Jesus. Nós precisamos... Jesus. Nós precisamos fazer missões dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo que você não tem que ofertar para missões. Pelo contrário, você tem que ofertar sim. Você tem que ofertar sim. Mas a nossa casa precisa ser feito missões. Amém? O segundo aspecto que deve ser considerado é que há obstáculos na nossa missão. Há obstáculos na nossa missão e não tem como fugir disso. Porque a própria palavra de Deus, ela diz: no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus dá continuidade, tem bom ânimo. Porque eu venci, vocês também, nós iremos vencer.
Nós teremos sim, vai ter sim dificuldade, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Sabe? Em João 16, 33 disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Se ele venceu, nós também vencemos. Você acredita nisso? Você acredita que se Jesus venceu, você também pode vencer? A palavra de Deus diz que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Olha a comparação que Jesus faz com relação a nós. Que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Então, você pega essa palavra e diz assim: se Jesus disse isso, então eu consigo. Se Jesus disse isso, então eu vou à frente, porque eu vou conseguir, porque foi Jesus que falou. Ele disse. Nós precisamos agarrar aquilo que Jesus nos fala. Amém? Em Mateus 4:1 fala: em Mateus 4:1 fala que Jesus ele foi levado ao deserto. Amém? Quem concorda comigo? Amém? Para ser o quê, irmãos? Ele foi levado ao deserto para ser o quê? Para ser tentado. Amém? Então isso significa que Jesus foi tentado. Mas sabe o que me chamou a atenção em algo quando eu estava lendo essa palavra? Se nós voltarmos um pouquinho lá para Mateus 3, 16, 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e possuindo sobre ele. Mas o que me chama mais a atenção é o versículo 17, que diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E aí é onde entra algo que Deus falou muito profundo ao meu coração. Algo que Jesus falou profundo ao meu coração. Antes de Jesus ser levado pelo Espírito a ser tentado pelo inimigo, sabe o que foi que Deus disse para ele? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que isso quer dizer? Duas coisas muito importantes. A primeira, que todas as vezes que você lembrar que foi tentado, que passou por uma situação que não foi agradável, pensando em desistir, você lembre assim: mas eu fui escolhido por Jesus, porque Ele disse: você é meu filho amado. E a primeira coisa que acontece é, quando Deus separa alguém, a primeira coisa que Ele diz é que você é filho. É a primeira coisa que Ele diz. É a primeira coisa, não tem como fugir disso. E a segunda coisa é que esse versículo, ele fala sobre algo de aprovação. Ele fala de algo de ser aprovado. Porque se Jesus não tivesse sido aprovado, Deus não teria enviado ele para ser tentado pelo inimigo. Porque alguns processos da nossa vida, nós precisamos ser moldados, para que nós possamos passar pela prova ou pelos obstáculos. Você está conseguindo me entender? Isso é algo muito extraordinário. Porque para ser chamado de filho e ser aprovado por Deus, não é fácil. Porque todos os dias nós pensamos em desistir da nossa caminhada ou da nossa missão. Todos os dias nós dizemos assim, quem é que fala assim? Pastor Nonato, né? Todos os dias nós pensamos em desistir. Todos os dias nós pensamos em parar. Todos os dias nós pensamos em não continuar. E aí Jesus diz assim: ei, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ah, meu irmão, as coisas de Deus, elas são perfeitas. As coisas de Deus, elas são perfeitas.
Sabe o que eu viajei nesses 2 versículos? Eu estava lá em casa e aí quando eu estava lendo esse versículo, de quando Deus fala para Jesus que ele era o filho amado e aprovado, eu imagino Deus abriu o peito assim, sabe? Não tem quando um filho faz tudo certinho para o pai, faz tudo direitinho para o pai, e o pai diz assim: esse meu filho vai ser estudioso, e o filho se torna estudioso. Esse meu filho vai passar naquilo, e o filho passa naquilo. Esse meu filho vai fazer isso, e o filho faz isso. Você imagina como é que fica o coração de um pai. Uau, meu filho. Uau, cara, como eu tenho prazer. Gente, eu imagino assim. Gente, eu imagino a convicção de Deus para com Jesus quando Ele diz: você é meu filho amado. Eu viajei nisso aqui assim, era como se eu estivesse enxergando a cena. Era como se eu estivesse vendo essa cena. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa tarde. Você precisa ter a convicção de que você é filho. Você precisa ter a convicção de que se você não foi aprovado, você será aprovado em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar? Glória a Deus. Fábio, e como esses obstáculos podem ser? Um deles, um limitado entendimento da vontade de Deus e do que Ele requer de nós. Quando a gente não tem o entendimento de quem é realmente Jesus nas nossas vidas. Quando a gente realmente tem o entendimento de que a vontade de Deus, sabe? O segundo é a insensibilidade e a falta de vontade. E o terceiro, a falta de tempo e as sobrecargas do dia a dia. Será que nós temos tido consciência de que os obstáculos ao nosso redor só têm um propósito? Que os obstáculos ao nosso redor só têm um propósito: nos afastar da missão que Deus nos deu. Talvez se eu perguntasse hoje aqui para você, você já tentou, você já pensou em desistir, como eu várias vezes já pensei? Você já pensou em não caminhar mais, como eu várias vezes já pensei? Para vocês terem uma ideia, meu pai faleceu dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu passei o Natal todo velando meu pai. Na segunda-feira, logo após o enterro, eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa assim: eu não vou mais para IFOL. Minha esposa disse: mas por quê? Porque eu não quero ir mais. Não vou mais. Mas amor, eu não vou mais. Minha esposa não é besta, liga pro pastor, né? Lógico. É besta, liga pro pastor. E o pastor foi lá em casa, homem de Deus, anjo da igreja, homem de Deus mesmo. Amo demais meu pastor, gente, amo demais. Ele sabe disso. E quando ele chegou lá, eu falei: pastor, eu vou mais não. Eles vigiam, menina. E então era
ver, né? Ele começou a falar algumas coisas, nos aconselhando. E eu sempre falando para ele assim, pastor, eu não vou mais. E teve uma hora que foi tão impactante o que ele me falou, eu disse, eu vou. Falei para ele, pastor, eu não vou mais. Ele olha para mim e diz assim, você não tem escolha. Eu disse, agora eu vou. Disse, agora eu vou. Sabe por quê? Porque quem é considerado como filho não tem como retroceder. Quem é considerado como filho não tem como voltar atrás. Se você chegou até aqui, é daqui para frente. Se você chegou aqui, é para frente. Irmãos, e eu fui tão impactado que eu disse assim, meu Deus, por que eu falei que não ia para EFOL? Porque alguns obstáculos, eles vão vir para fazer nós tentar desistir daquilo que Deus nos chamou para ser. Algumas coisas vão tentar parar a nossa trajetória. Algumas coisas vão tentar parar o nosso caminho, o nosso chamado. Algumas coisas vão acontecer. Ah, Fábio, então tu quer dizer que tu não se preocupou com a morte do meu pai? Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que aconteceu com ele, amém, glória a Deus. E aí Deus faz agora, eu preciso manifestar aquele que está em mim para pessoas que não conhecem Jesus. E nós só manifestamos a presença de Jesus nas pessoas quando nós vencemos os obstáculos. Glória a Deus. Vamos caminhar. Oh, Jesus. Nós fomos responsáveis no cumprimento da nossa missão. Nós somos responsáveis no cumprimento da nossa missão. E teremos o que, Fábio? Terceiro tópico. Nós teremos as recompensas da missão cumprida. Glória a Deus. Se você quer dar um glória a Deus, dê um glória a Deus com vontade, viu? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Terceiro tópico, as recompensas da missão cumprida. Mateus 16, 18 e 19 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro. Versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Glória a Deus. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra a igreja, então nós cremos que seremos vitoriosos. Lembrem, no versículo 19, fala que nós receberemos uma chave. Nós receberemos uma chave. E essa chave sou eu e você que vai decidir se vai ser ligado algo no céu ou se não vai ser ligado algo no céu. Glória a Deus. Fábio, como serão essas recompensas? A primeira recompensa é a alegria de termos sido úteis no reino de Deus.
nada pode ser melhor. Se nós tivermos essa convicção de que nós somos úteis no reino de Deus, meu irmão, essa é uma das recompensas. A segunda, a alegria de termos deixado a nossa marca em passagem pela terra. E essa é uma também das preocupações minha e da minha esposa. O que nós estamos fazendo aqui na terra está agradando ou não o coração de Deus? O que nós estamos fazendo aqui na terra está agradando ou não o reino de Deus? Terceiro, nós termos a convicção que o nome de Jesus foi glorificado através de nós. Você tem essa convicção de que o nome de Jesus está sendo glorificado através da sua vida? Amém? Acho que vocês não ouviram. Vocês têm essa convicção que o nome de Jesus está sendo glorificado através da sua vida? Glória a Deus. Eu também tenho essa convicção. A recompensa maior de todas essas recompensas, de tudo isso que nós ouvimos, a recompensa maior vai ser nosso próprio Jesus dizer, lá o que diz em Mateus 25 e 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ah, Jesus. Eu vou ouvir isso do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou ouvir isso do Senhor. Porque não há recompensa maior do que nós chegarmos no final e dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tem convicção maior do que essa. Não tem convicção maior do que essa. E em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, o nome de Jesus vai ser anunciado. Em nome de Jesus, pessoas reconhecerão Jesus através da sua vida, da minha vida. Em nome de Jesus, pessoas ouvirão falar de Jesus, porque eu e você falamos de Jesus. Missões é isso, é assumir uma missão ou um papel de falar de Jesus por onde nós andarmos. Você já recebeu isso de Jesus, porque você, eu, nós já fomos separados, e quando nós fomos separados, a nossa convicção é falar dessa missão. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem. Ah, Jesus, meu Deus. Aos que verdadeiramente são chamados de filho de Deus, aos que verdadeiramente entendem, têm a convicção que são chamados de filho de Deus, só há um caminho, o caminho de Jesus. Sabe, em 1 Pedro 2, 21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo
para que sigam os seus passos. Valeu a pena Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Valeu a pena Ele ter entregado a sua vida, sabe? Todo o sofrimento de Jesus, coroa de espinho, cuspido, prego nas mãos. Tem até uma canção que diz: prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro. É forte. Eu costumo falar que tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz, que tudo aquilo que Jesus passou, era eu, era você que tinha que ter sofrido. Lembre, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E a nossa missão é fazer Jesus ser reconhecido. Glória a Deus. Queria convidar o pastor. Deus abençoe. Continue nos abençoando. Essa ministração, ela falou muito ao meu coração durante esses dias. E a convicção que eu saio durante esses dias é que todos os dias Jesus vai ser reconhecido por mim. Amém? Glória a Deus. Tudo tem um primeiro passo. Tudo tem um ponto de partida. Para que a gente possa viver tudo isso. Para que a gente possa se tornar alguém que vai anunciar o Evangelho. Primeiro nós precisamos receber. Então, para me entregar a Cristo, eu preciso ter a Cristo. Esse é o primeiro passo. No beabá do Evangelho, primeiro eu o recebo. Eu entrego a minha vida. E como propõe o final de uma mensagem, nós sempre fazemos o convite à salvação. No próprio capítulo 25 de Mateus, quando as virgens insensatas chegam, e elas olham para as que têm óleo, querosene, elas dizem: dá-nos um pouco, porque elas sabem que estão pedindo a quem tem. E para que eu possa falar desse Jesus, entregar esse Jesus, eu preciso recebê-lo primeiro. Eu recebo, aí eu entrego. E você que ouviu essa mensagem, que quer caminhar em obediência à vontade de Deus para a sua vida, o primeiro passo é recebê-lo no seu coração. O primeiro passo é entregar a sua vida a Ele. E a gente não pode concluir esse culto sem fazer esse convite. Eu quero saber onde estão aqueles que no culto de hoje decidirão receber o Senhor Jesus como o primeiro, único e suficiente Salvador de suas vidas. Você pode dar um sinal com a sua mão ou vir aqui à frente para a gente estar orando por você. Você que vai entregar a sua vida a Jesus neste culto. Você que quer se render a Ele. Você que ouviu essa mensagem, que quer que o Senhor ministre ao seu coração o amor dEle. Quer que o Senhor te encha até transbordar. Talvez você se pergunte: como é que eu vou viver tudo isso? Tomando a primeira decisão, dando o primeiro passo, que é de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, você que está aqui hoje, que ouviu essa mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se você não conseguir vir aqui à frente, eu vou até aí. E acho que às vezes a gente tem medo de fazer essa oração.
Ah, então eu vou ter que pregar igual o Fábio, eu vou ter que ir para as nações, eu vou ter que... Irmãos, todos nós temos uma função, mas funções específicas. Não é se você entregar a sua vida a Jesus, não significa que você vai ter que ser enviado. Deus tem uma obra para cada um de nós. Mas você que está aqui hoje, que quer dar esse primeiro passo, você tem a liberdade neste momento de vir aqui à frente, de dar um sinal com a sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Vocês querem fazer isso? Fábio, tá funcionando isso aí, tá? Me ajude aqui. Você tem oportunidade, tem mais alguém? Onde você está? Você que quer tomar essa decisão, quer receber esse amor, quer ser ministrado por esse amor. Louvado seja o nome de Jesus. Você também quer? Jesus. Quer? Ah. Jesus é lindo? É? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu não ouvi. Deixa eu ver. Oi, Jesus. Qual o seu nome? Ângela. Seu nome já é angelical, Ângela. Você quer receber Jesus? Sim? Gente, as crianças estão nos ensinando o caminho certo. E cadê os adultos que querem vir nessa noite? Você também quer fazer isso? Qual o seu nome? Angelina. A Ângela e a Angelina. Não é? Muito bem. Você também? Quero. Qual o seu nome? Júlia. Júlia. Louvado seja o nome de Jesus. Você, eu conheço você. Eu sei. Qual o seu nome? Ana Lara. Você quer receber Jesus nessa noite, Ana Lara? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o seu nome? Arthur. Arthur. Você quer receber o Senhor Jesus nessa noite? Sim. Amém. Você também? Qual o seu nome? Vitória. Vitória. Você quer receber o Senhor Jesus também nessa noite? Amém. Nós entendemos que a necessidade de receber a Cristo é a partir dos 7 anos de idade, 6 para os 7 anos, que é a idade da razão. Porém, meus irmãos, ver uma criança... A Ângela tem quantos anos? 3. E a Angelina? 8. Você? 11. 7. 12. 9. É um sinal de que Cristo está alterando essa geração. Tem algum de nós aqui que com a idade dela é só Jesus. Nossos pais nos chamavam de cada nome por causa daquilo que a gente aprontava. Mas elas estão aqui, declarando que querem esse Jesus que foi pregado, que foi ministrado. Então nós vamos fazer uma oração. Amém? Vocês estão prontos para fazer isso? Essa é a melhor e maior escolha da vida de vocês. E é a oração que vocês vão fazer hoje. Eu quero declarar que vocês nunca voltarão atrás. Vocês nunca se arrependerão de tê-la feito. Amém? Glória a Deus. Pois, enquanto eu estiver orando, Débora, você vai passar o microfone só para ir ouvindo um pouquinho de cada um deles. Digam assim: Senhor Jesus. Igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Digam: Senhor Jesus. Nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Declaro que o meu nome foi rasgado de toda outra lista, e a única lista que o meu nome está é no livro da vida. Hoje eu tenho só um. Diga comigo, eu tenho só um.
Salvador, resgatador e libertador. E o seu nome é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus. Meu Deus. Pega bem que esse olho para mim. Jesus amado, que livramento o Senhor está dando para essas crianças, Senhor. Pode tirar. Que livramento o Senhor está dando, obrigado, meninos. Que livramento o Senhor está dando para essas crianças, Senhor. Meu Deus, obrigado, porque eu creio que traumas, frustrações que alguns de nós passamos, elas não passarão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Esconde de toda violência, de toda imoralidade, meu Deus, de todo abuso, de todo mal que esse mundo tenta contra as crianças, meu Pai. Eu declaro que essa é uma decisão consciente. Meu Deus, por mais que a Ângela tenha 3 anos de idade, eu quero declarar que o Senhor ouve essa oração, recebe essa oração, escreve o nome dela como de todos aqui. Meu Pai, e o teu nome está sendo glorificado. Obrigado porque elas não precisarão esperar como alguns de nós, a juventude, meu Deus, sermos adultos para te receber. E eu sei que chegarão mais longe do que os seus pais chegaram, hoje chegarão algum dia, Senhor. Por isso eu declaro na área emocional, espiritual, física, psicológica, financeira, meu Deus, o novo de Deus, o melhor de Deus, as melhores experiências, meu Deus, a unção transbordante, o poder de Jesus sobre a vida de vocês. E eu quero dizer para vocês que sejam bem-vindos à família de Deus, e esses aplausos são para vocês. Glória a Deus. Deixa eu pegar a menorzinha aqui. Nós vamos encerrar o culto, tá bom? Vocês ficam aqui comigo, tá bom? Já deram todos os avisos? Vamos nos colocar de pé. Agradecer ao Senhor por este culto. Olhe para a pessoa do seu lado, se você conhecer ela, tiver liberdade ou intimidade, e diga assim: sem você não teria sido o mesmo culto. Diz. Que bom que você veio. Fala, que bom que você veio. Pergunta assim: o que você acha de vir no próximo culto? Pai, no nome de Jesus, nós queremos exaltar o teu nome e te glorificar. Obrigado pela vida do Fábio, por aquilo que o Senhor fez hoje aqui, pela adoração, mídia, consolidação, intercessão, guardiões. Meu Deus, aquilo que o Senhor fez através de cada voluntário no culto infantil, a pessoa que organizou, meu Deus, a decoração de missões, tudo, Senhor. Nós declaramos que a alegria é nossa. Meu Deus, eu não sei quantos desafios tem para essa semana, quantos pedidos de milagre, mas eu quero declarar: visita-nos essa semana, nos dá uma semana proveitosa, toca nas nossas vidas e opera milagres em nós. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Diga amém.